Pai do Senhor, igreja. Amém? Você pode abrir sua Bíblia. Êxodo, capítulo 1, versículo 7. Hoje nós damos início à aula 3 do módulo Panorama Bíblico. Nós estamos vendo livro por livro da Bíblia. As duas primeiras aulas foram sobre o livro de Gênesis. E essa terceira aula damos início ao livro de Êxodo. Amém? Então, Êxodo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. O livro de Êxodo, irmãos, em hebraico, seria a palavra Shemot, que significa nomes, que são as primeiras palavras do livro, baseado na primeira palavra do livro, Shemot. Em grego, a palavra é êxodos, que significa saída, significa esse êxodo, que houve essa libertação, essa saída do Egito para a Terra Prometida. O autor de data, tradicionalmente é atribuído a Moisés, assim como todos os outros livros do Pentateuco, Ele é atribuído a Moisés. Temos passagens bíblicas que confirmam isso, E ele foi escrito nesse período, mais ou menos em que Moisés estava no Egito, peregrinando. Foi entre 1446 e 1406 a.C. Amém? Nas últimas aulas nós vimos o livro de Gênesis. E ele termina com essa peregrinação da família de Israel até o Egito, que eles se estabelecem ali na terra do Egito, José como governador, e eles se estabelecem ali. O livro de Êxodo ele começa falando sobre isso, que passaram-se cerca de 400 anos. E aquele povo se multiplicou, aquele povo cresceu, aquele povo frutificou, Então começou a narrativa do Êxodo quando começa um plano de Faraó para oprimir aquele povo, A gente vai ver o panorama. Capítulo 1 e 2, a gente vê o crescimento do povo e a escravidão de Israel. No capítulo 1, os israelitas se multiplicam no Egito e Faraó os oprime com escravidão. Ele ordena a morte dos meninos hebreus. Além da opressão servil, além da opressão do trabalho forçado, do trabalho opressor, Faraó ele ainda pede que ele bola planos para que os meninos, os primogênitos, todo homem, todo varão que nascesse, todo menino do sexo masculino fosse morto. Primeiro ele tenta com as parteiras, e depois ele decreta um decreto que todas as crianças fossem jogadas no rio, para que morressem ali no Rio Nilo. Capítulo 3, Deus se revela até Moisés, nós vemos ali no capítulo 2, o nascimento de Moisés, a estratégia da mãe de Moisés para que ele não morresse, a ajuda de Miriam, que era a irmã de Moisés, que foi seguindo ele ali no rio, quando ele estava dentro daquele cesto, e a instrução que ela deu para a filha de Faraó, para que ela contratasse, uma serva hebreia para que cuidasse daquele menino hebreu. Então ali Moisés ele cresce em conhecimento, ele é criado ali pela família de Faraó, ele é criado ali no palácio, E quando ele cresce, ele resolve visitar seus irmãos seus irmãos hebreus, lá na terra dos hebreus, e ele tem esse senso de libertação, ele resolve, quer livrar o povo da opressão. A Bíblia diz que ele mata um egípcio, que estava oprimindo eles. Depois ele tenta apaziguar uma briga entre
os próprios hebreus, e ali ele descobre que descobriram, né, o assassinato que ele cometeu, o homicídio que ele cometeu. Então ele, com medo, né, de ser perseguido, de ser morto, de ser julgado por aquele assassinato, ele foge até o deserto. E ali ele estabelece ali uma família, né? Ele conhece a sua esposa, seu sogro, ali ele começa a viver, né, a sua vida ali no deserto. No capítulo 3, nós vemos, né, que ele já estabelecido, anos depois, ele estava apacentando o gado, né, de seu sogro, até que ele tem uma visão ali, né, que é a sarça queimando em fogo, que é a sarça que estava em chamas, mas as chamas não consumiam a sarça, né? Ali é o encontro que Moisés tem com Deus, né? O chamado que ele tem com Deus. Capítulo 4, nós vemos que Deus ali, falando com Moisés ali da sarça, ele dá o chamado para Moisés, a missão de Moisés, qual era o ministério de Moisés, que era libertar o povo do Egito, daquela opressão de Faraó, daquela opressão do Egito. Então ali Deus ele dá sinais, ele dá prodígios ali nas mãos de Moisés, né? Ele fala, quando você for falar com os filhos de Israel, se eles não acreditarem, você vai lançar seu cajado ao chão, ele vai se transformar em uma serpente, você vai pegar sua mão, vai colocar no peito, ela vai ficar leprosa, depois quando você tirar, ele dá alguns poderes ali para Moisés, para que fossem como sinais que Deus estava com ele, que era o próprio Deus que estava enviando Moisés. No capítulo 5, é quando Moisés já volta até o Egito, e aí ele começa a entregar as profecias de Deus até Faraó, né? Moisés começa a confrontar Faraó para que ele libertasse o povo, para que o povo pudesse adorar a Deus, né? Só que Deus já tinha avisado Moisés e que isso iria acontecer. Quando ele fosse confrontar Faraó não iria acreditar e iria jogar uma carga a mais sobre o povo de Israel. Ali Faraó ele joga uma carga a mais, oprime mais o povo, então ali começa a grande opressão de Faraó sobre o povo de Israel. Já tinha uma opressão, uma escravidão, já tinha um jugo grandioso sobre o povo, mas ali Faraó ele joga um jugo maior ainda, de forma que o povo quase não aguenta. Capítulo 6, Deus ele reafirma, né, a sua promessa, né? Deus ele apoia Moisés, né? Porque quando o faraó joga esse jugo maior sobre o povo, quando ele diz que o povo tinha que trabalhar mais e mais, dando menos recursos para o povo começa a reclamar com Moisés. Mas por que você falou que veio nos libertar, sendo que nós não pedimos que você viesse nos libertar, e agora que você falou que vai nos libertar, o faraó nos pune mais ainda. Então Moisés meio que desanima, né? E ali Deus anima Moisés de novo. Não, eu vou libertar o povo, com um braço forte eu vou libertar o povo. E aí Deus ali anuncia as 10 pragas, né? No capítulo 7, já começam as pragas. Moisés e Arão voltam na presença de Faraó, e ali eles já mostram, né, os sinais, né, a vara, né, se transformando em serpente, e também com a dureza do coração de Faraó, como ele não liberta o povo, como ele não acredita nos sinais de Deus, como ele não acredita na libertação do povo, começam as primeiras pragas. Primeira praga, a água do Nilo se transforma em sangue, então o povo fica sem água para beber. No capítulo 8, começam as outras pragas, né? A segunda, a terceira e a quarta praga, que são rãs, piolhos e moscas, enxames de rãs, enxames de piolhos, enxames de moscas. E todas essas pragas Deus anuncia através de Moisés. Moisés vai até a presença de Faraó, fala: liberta meu povo. Faraó, algumas vezes ele diz: eu vou libertar, só você orar para que essa praga vá embora. Mas quando Moisés orava, a praga cessava, Faraó endurecia o coração de novo e continuava oprimindo o povo. Então Deus mandava as pragas de volta. Então a primeira praga foi o Nilo se transformando em sangue, segunda praga rãs, terceira praga piolhos, quarta praga moscas. Isso está no capítulo 7 e no capítulo 8. No capítulo 9 a gente vê a quinta, a sexta e a sétima praga, que é peste nos animais, úlceras e granizo. Todas essas pragas
seguem um ciclo, né? Moisés vai até Faraó, fala: Deus manda dizer, liberta o meu povo para que eles possam me adorar, para que não venham pragas sobre o Egito. Faraó, ele endurece o coração e diz: não, quem é o Senhor, quem é o seu povo? Vocês querem fugir e não liberta o povo. Então começam a vir essas pragas. No capítulo 9 a gente vê peste nos animais, úlceras, né, no povo e granizo, né? São pragas que estavam destruindo a nação do Egito. E o capítulo 10 a gente vê a oitava e a nona praga, né? A oitava praga, gafanhotos, enxames de gafanhotos gigantescos que comeram tudo aquilo que tinha sobrado, né? Porque as 7 pragas antes já tinham destruído praticamente aquela nação que era o Egito. Mas o que sobrou, os gafanhotos vieram e comeram. E a nona praga, que foi trevas densas, a Bíblia diz que eram trevas tão densas que de forma que em pleno período da manhã, em pleno período do dia, uma pessoa que estava de frente com a outra não conseguia ver a outra. Eram trevas que eram praticamente palpáveis. Isso está lá no capítulo 10. O capítulo 11, Deus anuncia a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, que foi a última praga. Então, no capítulo 11, a gente vê, né, que Moisés anuncia essa praga. Ali o Faraó, né, fala para Moisés: você nunca mais verá minha face, porque se você ver minha face, certamente você morrerá. E ali é o último encontro que Moisés tem com o Faraó, né? E anuncia essa praga, que é a morte dos primogênitos. E essa praga ela revela algumas coisas, né? No capítulo 12 vai falar melhor dessa praga, que é a instituição da Páscoa, né? Que é a morte dos primogênitos, mas também a libertação daqueles que tinham o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas. Nessa praga, quem estava presente, né? Quem fez, né, a Páscoa, né, que foi matar o cordeiro, tem toda a instrução lá no capítulo 12 sobre como que deveria ser celebrada a Páscoa. O anjo da morte, que passou por toda a terra do Egito, ele pulava aquela casa. Então a Bíblia diz que na terra do Egito todo primogênito morreu. Primogênito desde a casa do Faraó até o primogênito dos animais, até o primogênito do servo, até o primogênito de quem estava preso, né, de quem estava na cadeia. Todos os primogênitos foram mortos. Aí, menos na terra de Gósen, na terra em que o povo de Israel morava, porque lá eles celebraram a Páscoa, lá eles fizeram o sacrifício do cordeiro, né? Passaram o sangue nos umbrais da porta. Amém? Ali, Faraó e o povo do Egito expulsam o povo de Israel do Egito, né? Diz que eles ainda entregaram seus bens, ouro, prata, entregaram joias para que o povo de Israel fosse embora. Então ali o povo de Israel, ele é de certa forma liberto, né? Eles foram livres ali do Egito, eles saem do Egito, despojando os egípcios, e Deus começa a guiar o povo. No capítulo 13 a gente consegue ver isso. No capítulo 13 Deus guia o povo com uma coluna de nuvem de dia para tampar o sol, e para ser a nuvem, né, guiava o povo, mas também tampava o sol sobre o povo, e à noite era uma coluna de fogo para iluminar e também para aquecer o povo. No capítulo 14 nós vemos a abertura do Mar Vermelho. O povo do Egito que tinha expulsado o povo de Israel, eles começam a perseguir, né? Eles se arrependem, né? A Bíblia diz que eles endurecem o coração. Dessa vez não foi só o coração de Faraó que endurece, o coração de todo o povo do Egito endurece, e aí eles começam a perseguir o povo de Israel. O povo de Israel ali de frente com o Mar Vermelho, tem todo um contexto, né? Sobre isso. Ainda tem a famosa passagem, né, que Deus diz, né: por que vocês clamam a mim? Diga ao povo que marche. Moisés, pega o cajado e bata sobre o mar, e as águas se abriram, né? Então ali eles começam a travessia do mar, o povo de Israel atravessando o mar, o povo do Egito
prontos para persegui-los, para matá-los, começa a persegui-los, e quando o povo de Israel está atravessando, Deus vai fechando o mar para destruir os exércitos dos egípcios. Amém? E ali no final, no capítulo 15, tem um cântico, né, de Moisés, logo após tem um cântico de Miriam, que são cânticos proféticos, né, exaltando, né, o braço forte de Deus que libertou o povo do Egito. Amém? Capítulo 16, 17 e 18, nós vemos, né, no capítulo 16, Deus, o povo já no deserto, atravessou o Mar Vermelho, ali começa a peregrinação. E ali Deus envia o maná, Deus envia as codornizes para que eles possam se alimentar. No capítulo 17, Deus manda que Moisés fere a rocha, né, para tirar a água, e também tem uma guerra contra os amalequitas. E capítulo 18, nós vemos o povo, né, trazendo as suas demandas até Moisés. Moisés, ele se assentava de frente com o povo, e ali o povo trazia, né, os seus problemas, as suas demandas, as suas causas, e Moisés julgava o povo. O sogro de Moisés, vendo aquilo, ele dá orientação para que Moisés ele não fizesse daquela maneira, que ele julgasse a causa do povo sozinho, porque aquilo ali cansava tanto ele quanto o povo. Então ele pede que Moisés levante cabeças, né, pessoas que eram lideranças, e as causas pequenas as lideranças já resolviam, e apenas as causas grandes chegavam até Moisés. Esse é o panorama do capítulo 1 até o capítulo 18, que é essa primeira parte do livro de Gênesis. Amém? O que a gente pode aprender nesses primeiros 18 capítulos? Em primeiro lugar, em Êxodo, capítulo 1, versículo 7, Deus declara que os israelitas frutificaram, aumentaram muito e se multiplicaram. Isso está ecoando a bênção desde a criação, quando Deus criou o homem no capítulo 1 de Gênesis. Ele fala: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. E ali Deus já começa ali a gente já começa a ver, né, o reflexo dessa promessa se cumprindo. Não só essa promessa de Gênesis 1, mas também a promessa de Gênesis 12, que é a promessa de Abraão, essa promessa que se repete em Isaac, essa promessa que se repete em Jacó, que Deus iria multiplicar a descendência deles. E ali no Egito, no capítulo 1, a gente já começa a ver que essa promessa já começa a se cumprir, já começa a se revelar, quando o povo ele se multiplica. Eles chegam em 70 pessoas no Egito. Se contar a família de José, as pessoas que estavam lá, como dizem Atos, né, no discurso na pregação de Estevão, eram 75 no total, que se tornaram 600 mil homens alistados no exército. Se for contar as mulheres, as crianças, as pessoas que não eram alistadas, existe uma estimativa de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Então 75 pessoas se tornaram 3 milhões. Então a gente vê a multiplicação de Deus, a frutificação de Deus sobre essas vidas, né? E na promessa, como nós vimos na aula anterior, a promessa de Deus a Abraão multiplicarei sua descendência, e abençoarei você, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e seja tu uma bênção, e através de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso nós vemos no começo de Êxodo, que a família de Abraão, né, que é essa promessa se cumprindo, mas Faraó, ele não enxerga a família de Abraão como uma bênção. Ele enxerga como uma ameaça ao seu reino, como uma ameaça ao seu império, né? Então ele começa a oprimir o povo, né? Então a gente já começa a ver, né, o cumprimento das promessas de Deus, mas também a gente vê que mesmo quando Deus começa a cumprir as promessas, a gente vai enfrentar opressões, né? A gente vê também Moisés, né, o chamado de Moisés, né, em Êxodo, né, capítulo 2, né, Moisés ele tem, né, esse ímpeto de tentar libertar o povo, né, meio que prematuramente, ele mata um egípcio, como diz lá em Atos capítulo 7, versículo 25, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe daria livramento por sua mão,
mas eles não compreenderam. Moisés, ele tinha essa ciência de que Deus tinha levantado ele como um libertador, mas ali ele tentando na força do próprio braço, do seu próprio jeito, ele acaba se equivocando, cometendo um homicídio, e os próprios hebreus não queriam seguir ele, né? Quem és tu para vir julgar entre mim e ele, né? Por acaso você quer me matar como você matou o egípcio, né? É o que está lá em Êxodo 2. Então Moisés foge, né? Então, em quarto lugar, Moisés vai para o Egito, vai para o deserto, né? E ali no Monte Horebe, né? Depois que ele estabelece uma família, que ele já não está mais com o seu chamado, ele está ali cuidando das ovelhas de seu sogro, Deus aparece para ele na sarça ardente. Essa passagem é muito poderosa, a gente consegue ver ali que Deus revela o seu nome, né? Até então, Deus, ele era chamado de Deus, né? De Adonai, de El Shaddai, mas ali Deus, ele revela o seu verdadeiro nome, né? Que é o tetagrama, né? Ali Deus, ele chama Moisés, mesmo Moisés tendo errado, mesmo Moisés tendo pecado, mesmo Moisés tendo abandonado o chamado dele, ele chama Moisés de volta, ele aparece ali na sarça ardente, né? Ele dá, né, os poderes, né, ali para Moisés, né? Joga o seu cajado, ele vai se transformar em uma serpente, ele dá os sinais para que Moisés libertasse o povo. Amém? Aí nós vemos também, quando Moisés retorna ao Egito, as pragas, né, que o próprio Deus vai falar, né, que aquilo ali era Deus humilhando todos os deuses do Egito, né? Não tem detalhes de qual era qual Deus, né? Na Bíblia, mas em literaturas extra-bíblicas a gente pode ver isso, né? Então ele traz um julgamento, né, sobre a terra do Egito que estava oprimindo o seu povo. Nós podemos ver também a Páscoa, né, que é a última praga, né? Praga para quem não fez aliança com Deus, mas libertação para quem estava né, ali debaixo da cobertura de Deus, de quem estava ali disposto a fazer o sacrifício do cordeiro, toda aquela liturgia para obedecer a Deus, né? Então ali tem a marca, né, da libertação. Temos um paralelo, né, com a própria obra da cruz, né? Que o cordeiro ali que foi sacrificado representa o próprio Cristo, né? Que foi como um cordeiro sacrificado pelos nossos pecados, né? E ela também, a Páscoa também tem um paralelo com a ceia do Senhor, né? Com a Santa Ceia que nós celebramos. Nós temos depois da Páscoa a libertação, o despojo dos egípcios, né? E depois a passagem do Mar Vermelho. A passagem do Mar Vermelho, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, diz assim: olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Então nós vemos ali na travessia do Mar Vermelho um paralelo com o batismo, que eles tinham uma vida no Egito, oprimido pelo faraó, e a partir do momento que eles são libertos, que eles passam pelo Mar Vermelho, eles têm uma nova vida, né? Representando, né, a morte do velho homem e a ressurreição do novo homem. Então ali em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, o apóstolo Paulo faz esse paralelo, né, com o povo, né, sendo batizado ali pelas águas do Mar Vermelho. Depois dessa travessia, depois desse símbolo do batismo, a gente vê, né, que Deus, ele provê num deserto, o povo peregrino num deserto, lá teve água, teve comida, teve a palavra de Deus, né? Teve a proteção de Deus, teve o braço forte de Deus, né? Porque nações se levantaram, né? Como vai falar lá, que os amalequitas se levantaram e mesmo assim Deus trouxe, né, o livramento sobre eles. E também o conselho sobre o discipulado, né? Que Jetro deu até Moisés, né? Ali nós podemos ver, né, também símbolos de Cristo, né? Que
Cristo é a água viva, né, que sacia a nossa sede, né? Então Deus ele tirou a água da rocha, né? Através de Moisés tirou a água da rocha. O maná, né, que é o pão do céu. O próprio Jesus diz, né? Os seus pais comeram o maná, mas morreram, né? Mas eu sou o pão do céu, né? O pão da vida. Amém, irmãos? Esse é o panorama do livro de Êxodo, tá? Do capítulo 1 até o capítulo 18. A gente vê, né, que os planos de Deus, né, o plano da salvação de Deus, ele continua, né? Ele começa ali em Gênesis, ele passa ali pelo povo no dilúvio, ele continua depois com a promessa de Abraão, Isaac, Jacó, José, né, através de José, Deus libertou o povo, né, da fome que teve em toda a terra. Deus trouxe, né, a reconciliação, né, entre os irmãos de José, entre aquela família que prosperou, que cresceu, mas no mundo tereis aflições, né? Então se levanta um faraó que oprime o povo, mas Deus não abandona o povo, Deus liberta esse povo. E agora a promessa começa ali se desenrolar com Moisés e com o povo no deserto. Nas próximas aulas a gente vai ver, né, o restante do livro de Gênesis e como que a salvação de Deus, como o plano redentor de Deus vai se desenrolando pelo resto da Bíblia. Amém, irmãos? Essa é a aula de hoje. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.